Manual de correção da redação, competência 3. A gente já teve aula sobre os manuais da competência 1 e da competência 2. Falamos na competência 1, na norma culta, falamos na competência 2 do tripé do texto dissertativo argumentativo da redação do Enem, que é compreender o tema, compreender a proposta de redação, o tema de redação, aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento, que o Enem chama isso de repertório sociocultural produtivo, e não só produtivo, mas a gente discutiu, né, legitimado, pertinente e produtivo. E compreender isso dentro do texto, dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Essas foram as duas primeiras aulas em relação às competências do Enem, baseadas nos manuais de correção que saíram no ano de 2020. Agora vamos falar da competência 3. Enquanto a competência 2 avalia 3 itens, essa aqui avalia 4 itens 2 vezes. Então, às vezes eu chamo essa competência 3 de 4 vezes 2. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar o que? Informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa de um ponto de vista. Defesa de um ponto de vista, que também está na competência 2, uma vez que o texto dissertativo argumentativo exige uma tese clara com argumentos fortes. Vamos lá? Vamos para a aula de hoje. Então, aqui está a competência, né? O que eu tinha falado, as 4 palavras multiplicadas por 2 vezes. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar o que? Informações, fatos, opiniões e argumentos. São 8 palavras muito importantes, que são diferentes, ainda que estejam relacionadas, né? Há uma ordem meio que lógica para sequenciar essas palavras no seu projeto de texto. Então, o que é projeto de texto? A gente vai discutir hoje sobre isso. A competência 3 fala especificamente do que é um projeto de texto e da importância do desenvolvimento da redação do Enem. Aqui está o sumário, né, dos itens explicados nesse manual. Então, a gente vai ver alguns desses itens na aula de hoje, certo? Olha só, introdução. Neste módulo, estudaremos a competência 3 da matriz de referência para a redação do Enem, que avalia a capacidade do participante, né, com aquelas palavras que eu já citei anteriormente. Este descritor evidencia que essa competência avalia a construção de sentido do texto, reconstruindo o caminho percorrido e os recursos mobilizados pelo participante na argumentação. Espera-se, portanto, que nessa etapa de escolaridade, olha só que engraçado eles colocam, né? Claro, geralmente quem faz o Enem é o aluno que está saindo no ensino médio, né? Então, eles não esperam que vocês façam uma redação, né, com um grau de uma pomposidade, de uma argumentação extremamente elaborada, né, como se fosse um poeta que, né, com todo o seu repertório de vida ali, de maturidade, coloca num papel as suas ideias, né? Não, ele deixa bem claro aqui que nessa etapa de escolaridade, o que vocês precisam fazer, né? Que o participante seja capaz do quê? De selecionar os argumentos mais adequados, né? Então, selecionar a primeira palavra, né? Relacioná-los, organizá-los de forma clara e estratégica, além de interpretá-los, né? Como eu havia falado, selecionar a primeira palavra, relacionar a segunda palavra, organizar a segunda palavra, interpretar a quarta palavra. Desenvolvemos para uma efetiva defesa no ponto de vista. Basicamente, o que eles querem dizer? A competência 3, ela vai avaliar de que forma vocês conseguem, através de toda a bagagem de um repertório sociocultural legitimado, produtivo e pertinente, como a gente viu na competência 2, que vocês, enfim, vocês sabem o que é um texto dissertativo argumentativo, a gente já trabalhou muitas vezes isso até agora, né? Que vocês compreenderam um tema, assim, vocês podem ter norma culta, assim, mas como vocês articulam todas essas questões, né? Principalmente através da leitura do texto motivador, né? No início da prova, vocês pegam um texto motivador, vocês pegam a coletânea, vocês pegam um texto de apoio. De que forma? A partir daquilo, extraindo alguma ideia síntese que, em geral, o corretor espera de você, né? Que você aborde alguns conceitos nessa redação, que fica muito indicado ali no texto motivador, reforçando, não é para vocês pegarem itens nos textos motivadores, inclusive isso está de forma explícita na aula que eu já dei sobre competência 2. A gente comentou, né? Não busquem informações, não retirem, não extraiam informações dali e coloquem as frases ali, né? Eu posso fazer paráfrase do texto de apoio, da coletânea dos textos motivadores, até pode, né? Mas eu não recomendo, porque, como eu falei,
Está exposto na competência 2, no manual ali da competência 2 isso. Mas voltando, o que importa é como vocês vão partir de um texto motivador e de um repertório de vocês prévio, selecionar todas essas informações, relacionar todas essas informações, organizar essas informações e interpretar essas informações na defesa da ideia de vocês, da tese clara de vocês, que eu espero que esteja ali no final da introdução, certo? Então tá aqui, ó, fiz um mnemônico. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar. SROI, né? Espero que ajude. Eu sei que talvez as palavras não entram na cabeça de vocês nesse momento, mas ao longo do tempo, repetindo, vocês vão internalizar isso. O que, né? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar o que? SROI. Informações, fatos, opiniões e argumentos. IF ou A. Tá? Mais um mnemônico para vocês aí. E claro, né, pessoal, essas palavras estão colocadas dessa forma porque são palavras que expressam coisas diferentes. Informações. A gente tem informações em diversos lugares. Fatos também. Opiniões também e argumentos também. Isso são coisas diferentes, né? Eu até tenho um vídeo no canal que vocês podem ver, que é aquela diferença, né? Do que é fato, né? Do que é tese ou opinião forte, do que é argumento. Fato está posto. Isso existe. Isso é um problema. Em geral, o tema da redação não é nenhum problema. É um fato, correto? Opinião é a tese clara, é a opinião forte de você referente ao problema, né? Colocada em geral no final da introdução. E o argumento é, né, a gente já comentou sobre isso também, mas o argumento ele vai embasar essa tese, ele vai justificar essa tese, os porquês, o porquê um e o porquê dois, em geral dois, né, dois argumentos numa redação do Enem são o que chamamos de argumentos. Informações, bom, enfim, qualquer ideia, né, que está posta, seja no texto motivador, ou seja que vem aí do repertório de vocês. Na defesa de um ponto de vista, o manual deixa bem claro, de um ponto de vista, então é uma tese clara. Tese, argumento e proposta de intervenção nessa ordem. Tá? Tese, argumento e proposta. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos lá. Para a construção de um bom texto dissertativo argumentativo, é necessário que, antes mesmo de iniciar a escrita efetiva, seja mobilizada uma série de habilidades cognitivas, de modo a garantir que a finalidade comunicativa do texto. Qual é a finalidade do texto que vocês estão escrevendo na redação do Enem? A finalidade que vocês têm é convencer o leitor. Inclusive, vocês podem fazer uma redação com uma opinião contrária da que vocês têm e ainda assim convencer o leitor. Digamos que vocês pensam sobre um determinado assunto, uma ideia A. E ao contrário dessa ideia A, tem uma ideia B. Vocês podem fazer o texto baseado nessa ideia B, que é contrária à sua original, e ainda assim essa ideia B convencer o leitor. Inclusive, isso é um exercício que vocês podem fazer ao longo do ano. Vocês podem argumentar de uma forma contrária ao esperado. É claro, desde que isso não ofenda os direitos humanos. Porque é critério, né, na redação do Enem, de zerar uma redação, de... Obviamente, um corretor lendo uma redação que fira alguns direitos básicos, ele vai penalizar você. É importante, antes mesmo, né, de nos atermos a cada uma dessas palavras em particular, a gente vai ver cada uma dessas palavras e o que significa cada um desses itens, né, do selecionar, relacionar, organizar, interpretar. Que fique claro que esse é um processo mental e que essas habilidades podem ser mobilizadas simultaneamente pelo participante durante o planejamento do seu texto. Desse modo, não há uma ordem de mobilização e todas as habilidades possuem a mesma importância, ou seja, nenhuma delas tem um peso maior que a outra. Não, então tem mais peso selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Uma dessas palavras tem mais peso? Resposta, não, está dito aqui de forma clara. Vocês podem fazer isso também de uma forma mental. Quando a gente tem uma estrutura básica, ali quando eu falo para vocês, bom, na introdução, pessoal, nós temos uma estrutura, né, de estratégia introdutiva, expansão de estratégia tese. No desenvolvimento, nós temos um tópico frasal, uma estratégia argumentativa, uma expansão dessa estratégia, né, uma analogia dessa estratégia com algo que você traz de fora para o problema que é dado, um fechamento de parágrafo com uma implicação crítica, uma implicação social, né, com um fechamento conclusivo, um fechamento otimista. Como tem na proposta de intervenção,
né, um articulador longo, retomada de tese com duas propostas, um texto circuito de preferência, com fechamento também crítico conclusivo. Tudo isso não deixa de ser um processo mental e prévio, né? E a competência 3 não é somente no desenvolvimento. A competência 3, ela também vale para a introdução e para a conclusão, certo? Então vamos lá, a primeira palavra da competência é selecionar, tá? Essa habilidade diz respeito ao processo de escolher, a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores, e aqui eu prefiro o ou, tá? De seu próprio repertório, construído ao longo da vida escolar do participante. Então eles esperam que ao longo da vida escolar vocês tenham construído um repertório. Informações, fatos, opiniões e argumentos ser relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. A finalidade dessa etapa, quando aponta será fine, é deixar à mão todo o material. Olha só, deixar à mão todo o material que pode ser trabalhado no texto. Então, quando a gente fez uma das aulas sobre, né, os passos, eu comentei com vocês 10 passos de uma redação do Enem, né? Tem esse vídeo também, se vocês quiserem assistir novamente. Quando eu comentei com vocês que uma das primeiras etapas de um bom texto argumentativo é o brainstorming de ideias, o que é o brainstorming de ideias? É a chuva de ideias. Vocês vão pegar todas as informações referentes ao tema, né, ou referentes ali ao texto motivador, à coletânea, que a partir da leitura dessa coletânea vocês já tiveram algumas ideias. O brainstorming é justamente isso, né? É deixar à mão todo o material. E aí depois vocês vão, né, a partir daquele brainstorming, buscar as ideias principais, as ideias mais interessantes, na opinião de vocês, para defender esse ponto de vista. Relacionar, segundo item, segunda palavra, também é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático-semântico, né? No plano sintático-semântico, de forma a guiar o leitor até o seu ponto de vista. É importante, portanto, que o participante saiba estrategicamente encadear as ideias de forma progressiva, deixando claro o caminho que percorreu e pelo qual o leitor também deve seguir, a fim de alcançar o seu ponto de vista sobre o tema. Para isso, é necessário desenvolver seus argumentos previamente selecionados, de forma que efetivamente contribuam para a sua argumentação. Argumentos não desenvolvidos deixam para o leitor a tarefa de relacionar as ideias do texto entre si e a tese, o que pode tornar a comunicação confusa. Como eu sempre repito, o objetivo de vocês, alunos, é evitar o máximo de erros, deixar o texto fluido, progressivo, coeso, sequencial. Então, quando a gente comenta, por exemplo, que lá no final da introdução, vocês podem já apresentar os dois argumentos, retomar esses dois argumentos no tópico frasal, isso não deixa de ser o que ele está mencionando aqui, né? De deixar a ideia fluida, de deixar a ideia clara, os argumentos da tese relacionados com os tópicos frasais. Quando eu falo lá que na conclusão vocês podem retomar, assim, os dois argumentos, isso não deixa de ser também, né, a articulação, a relação dos argumentos com a proposta de intervenção. Então, atentem para isso aqui, que a relação das ideias, né, não é só relacionar as ideias, né, que vocês trazem de repertório, né, com o tema. A ideia do tema precisa estar relacionada com o repertório que eu estou trazendo. Isso, mas não só isso. A necessidade de ter relação dos argumentos com os tópicos frasais, com a proposta de intervenção, isso tudo precisa estar relacionado, né? Como eu falei novamente, a competência 2 não fala só do desenvolvimento, ainda que seja o foco. Ela fala também na introdução, ela fala também na conclusão. Organizar. Terceiro item. Além de selecionar e relacionar corretamente as informações, os fatos, opiniões e argumentos, é necessário hierarquizá-los, observando quais deles funcionarão como argumentos mais importantes e quais serão complementares aos primeiros, definindo a matéria mais estratégica de apresentados. É dessa forma que o projeto de texto aparece aqui, ó. Acho que é a primeira vez que aparece o item projeto de texto, que ele é desenvolvido de bastante, né, de uma forma bastante grande aqui nesse manual, a gente vai ver logo na sequência, tá? Nessa etapa, o participante também organiza seus argumentos, considerando a estrutura do texto argumentativo, mas é necessário que nos lembremos que a estruturação básica do texto, na introdução, argumentação e conclusão, não é alvo
da avaliação na competência 2, você é analisado na competência 2, né? Não é avaliado na competência 3, porque já é avaliado na competência 2, óbvio. Que avalia tema, tipo de texto e uso e repertório, né? O tripé do texto está aqui, na competência 2. Tema, tipologia, dissertativa aumentativa, repertório, legitimado, pertinente, produtivo. Competência 3, avaliamos se o participante realiza uma hierarquia produtiva dos argumentos. Hierarquia produtiva dos argumentos, olha que bonito. Demonstrando que sabe utilizar a situação de produção para defender o seu ponto de vista. Utilizar a situação de produção para defender seu ponto de vista. Lindo, né, isso aqui. Se superaram aqui na organização. E o I, a última, né? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. O participante deve também ser capaz de interpretar o que? Informações, fatos, opiniões, argumentos, corretamente, contextualizando em relação ao tema e principalmente em relação ao seu ponto de vista. Indo além da simples reprodução de informações dos textos motivadores ou do seu repertório. Essa tarefa garante que as ideias selecionadas sejam pertinentes para a defesa de seu ponto de vista. Argumentos mal interpretados podem confundir o leitor quanto ao ponto de vista definido no texto, podendo inclusive invalidá-lo, uma vez que não contribuem efetivamente para a discussão. Certo? Então aqui fechamos, né, os 4 itens. Projeto de texto é uma parte central dessa aula e a gente vai comentar agora, tá? É importante observar que, ao mobilizar tais habilidades que a gente mencionou anteriormente, o participante está elaborando seu projeto de texto, tarefa muito importante para a construção de sentido. Novamente aparece a palavra sentido, né? Construção de sentido, na competência 3. Vamos ver aqui, tá? Aqui é a matriz de referência, tá? Marquei para vocês ali, o nosso foco na competência 3 é como a defesa do ponto de vista é feita, tá? Essa defesa, né, que é a base do texto argumentativo, que é a tese, ela deve ser feita por meio de quê? Por meio de um projeto de texto e do desenvolvimento dos argumentos. Projeto de texto, tá? É avaliado, então, na competência 3 e o desenvolvimento dos argumentos, tá? Qual é o nosso objetivo? É claro que é o nível 5 na competência. Nós temos 6 níveis. O nível 0, o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5. São 6 níveis, a gente vai direto para o 5. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Então, nós temos aqui o nível 5 da competência 3, e esse é o nosso objetivo. Se vocês compararem com os outros níveis, por exemplo, ó, apresenta as informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema, e sem defesa do ponto de vista. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema, ou incoerentes. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores. Então, quando alguém me pergunta, Léo, posso utilizar o texto motivador? Eu, olha, cuidado. Cuidado, porque o manual está especificando isso, e não somente no manual. O manual da competência 2 aqui, normalmente aparece no manual da competência 3. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores, limitados e pouco organizados. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada com indícios. Então, qual a diferença do nível 4 para o nível 5? Eu sempre recomendo que vocês façam a comparação sempre entre o nível 4 e o nível 5, que em geral são os níveis que eu espero que vocês fiquem, né? Então, ali, ó, de forma consistente e organizada, né, é a diferença, configurando a autoria, né? Então, um tem indício de autoria e o outro tem configurando a autoria. Qual é o grande problema? Até então, né, pessoal, a gente não tinha as grades específicas de correção. Os alunos não tinham acesso à grade específica de como o corretor fazia a correção das competências de forma específica, né? Então, a gente olhava para isso aqui e ficava pensando, como eu sei que eu estou fazendo um indício de autoria e como eu sei que eu estou configurando a autoria? Porque se tu lê assim é meio subjetivo, né?
Então, logo na sequência, a gente vai ver a grade específica da competência 3, tá? Como eu havia falado, a competência 3 ela é uma competência que só avalia, por exemplo, desenvolvimento, ela avalia os outros parágrafos, né? Então, há uma relação com outras competências também. Há um diálogo, como é dito aqui, há um diálogo entre a competência 3 e as outras competências, principalmente, né? 2, 4 e 5. Aqui ele não faz um diálogo com a competência 1 de norma culta, tá? Então, olha o que ele diz aqui, ó. No que diz respeito à competência 3, é importante que estejamos atentos para que a avaliação seja feita de maneira independente e justa, sem que o nível atribuído a uma delas induza a atribuição do mesmo nível na outra competência, ou seja, sem que se arrastem notas entre as competências. Eu acho que eu já falei isso também nas outras aulas das competências, mas uma nota boa em determinada competência não significa que a nota vai ser boa em outra competência. Uma coisa clássica, por exemplo, é um aluno que tem uma boa nota em competência 1, 2, 3 e 4, e na proposta de conclusão ele não vai tão bem assim, ele não faz o detalhamento, né, solicitado na competência 5, tá? Então, assim, ir bem numa competência não significa que o aluno irá bem nas outras competências, tá? Então, isso aqui é bem importante de deixar claro, tá? Então, assim, qual é a relação da competência 3 com a competência 2? A competência 2 é o tripé, né? Então, a gente vai falar primeiro do tema, depois da tipologia textual, depois do repertório, tá? Qual é a relação da competência 3 com o tema? Se o texto apresenta uma abordagem completa do tema, ou uma abordagem apenas parcial do tema, como ficará mais claro adiante, na análise de cada nível, consideramos os descritores presentes na matriz não relacionados ao tema, nível 0, e pouco relacionados ao tema, nível 1, igualmente como tangentes, ou seja, tratam apenas do assunto. Eu não entendi muito bem. Vamos lá. Para avaliação da competência 3, se o texto apresenta uma abordagem completa do tema, ou uma abordagem parcial, ou seja, se aborda o tema ou apenas o assunto mais geral, pois os textos que apresentam uma abordagem parcial do tema, textos tangentes, não poderão ultrapassar o nível 1. Então, se você faz tangenciamento ao tema, né? Lembrando o que é tangente? Eu tenho um círculo, a tangente vai na ponta do círculo, né? Vocês precisam fazer uma abordagem completa do tema. Me entender, por isso que, né, às vezes é meio chato, mas quando eu faço a leitura nessas aulas de repertório que eu mandei para vocês, né, que estou enviando semanalmente, ou na aula que a gente já teve de como fazer a leitura do texto motivador, né, eu falo para vocês que todo comando de redação do Enem tem 3 aspectos. Tem a indicação argumentativa, tem o eixo central e tem a localização geográfico-temporal, né? E não só isso, além dessa análise de comando especificamente, dentro do tema eu tenho que diferenciar o eixo temático, o assunto e o tema. Mas vocês precisam falar do tema, ainda que vocês possam falar do assunto e do eixo temático, certo? Certo. Se vocês não fizerem a abordagem completa ao tema, né, fizerem abordagem parcial do tema, e por isso a importância ali na leitura do comando de redação, dividir a indicação argumentativa do eixo central, da localização geográfica e temporal, ou na leitura, né, do comando de redação, dividir isso em tema, assunto e eixo temático. Se vocês não fizerem essa abordagem completa ao tema, vocês podem não ultrapassar, né? Vocês não vão ultrapassar o nível 1 da competência 3. Tá? Então, essa é a ligação da competência 2 com a competência 3 no que tange ao tema. Né? Como a competência 2 é um tripé, além da compreensão do tema, nós temos a compreensão e a relação do repertório com a competência 3, que é o outro item da competência 2, o repertório. O uso de repertório não deve ser avaliado novamente na competência 3. Então, o repertório é avaliado em qual competência? Competência 2. Tá?
Entendemos que isso já é cobrado na competência 2 quando analisamos se o repertório é baseado nos textos motivadores ou se é legitimado, pertinente e produtivo ao tema, e com uso produtivo, né? Então, aqui as 3 palavras mágicas no que tange o repertório, tá? Portanto, não será cobrado novamente na competência 3. Então, Léo, se o repertório não é cobrado na competência 3, qual é a relação, então, da competência 2 com a competência 3 no que tange o repertório? Olha, é aqueles 4 itens: selecionar, relacionar, organizar, interpretar as informações, os fatos, opiniões e os argumentos na defesa do ponto de vista. Não. Mas não em relação a repertório legitimado, pertinente e produtivo, mas como isso é articulado, certo? Então, essa é a relação. Qual é a relação da competência 3 com a competência 2 no que tange a tipologia textual dissertativo argumentativo? Deve-se partir, portanto, na competência 3, que o aluno já construiu um texto dissertativo argumentativo. Isso é claro, né? A gente parte disso. Uma vez que o texto foi avaliado pela competência 2 e considerado predominantemente dissertativo argumentativo, o que inclui os textos avaliados como traços constantes de outros tipos textuais, ele deverá ser avaliado normalmente na competência 3. Ora, aluno e aluno, se você fez um texto dissertativo argumentativo, você será avaliado, né, na competência 3 aí. A cartilha do participante de 2018, aqui é bem interessante, tá? Orienta que o participante reúna todas as ideias que lhe ocorrem sobre o tema, olha o brainstorming aqui, e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. É com relação ao texto dissertativo argumentativo que a mesma cartilha avisa ao participante que ele deve, em sua redação, selecionar argumentos que sustentem sua tese e encadeá-los, de modo que cada parágrafo apresente informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Eu vou sublinhar isso. Sem repetições ou saltos temáticos. E que essas ideias sejam desenvolvidas de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Além da relação da competência 3 com a competência 2, né, a gente tem a relação da competência 3 com a competência 4 e com a 5, né? Então, aqui eu vou falar da coesão, da relação da competência 3 com a competência 4, que é a coesão. Devemos ter em mente que, enquanto a competência 3 avalia o projeto de texto, novamente, eles deixam claro que a competência 3 avalia o projeto de texto e o desenvolvimento das ideias trazidas pelo participante, tá? A competência 4 se ocupa da superfície textual, ou seja, das marcas linguísticas necessárias para a construção do texto. Eu achei interessante essa palavra aqui, a superfície textual. Então, a competência 4, ela avalia, obviamente, e a gente vai ver isso na próxima aula, que é mecanismos coesivos da competência 4, né, o manual de correção dessa competência 4. Enquanto a competência 4 avalia a superfície textual, né, as marcas, né, linguísticas necessárias para a construção do texto, a competência 3 ela avalia o projeto de texto e desenvolvimento. Há uma relação entre essas competências? Sim. Mas avaliam coisas diferentes, né? E aqui, por fim, a última relação, uma vez que, novamente, repetindo, a competência 3 ela tem relação com outras competências. E eu já falei na aula de hoje que a competência 3 não avalia somente desenvolvimento, ainda que seja o papel principal dessa competência. Quando estudamos a competência 5, que uma vez que a proposta está relacionada ao tema e não somente ao assunto, aqui a gente já conversou sobre a tangência parcial e a tangência total. A competência 3 avalia a articulação entre informações, fatos e opiniões, ou seja, avalia o projeto de texto do participante e essa articulação considera o texto como um todo, o que inclui necessariamente a proposta de intervenção. É o que eu falei agora. A competência 3, ela avalia a articulação do texto como um todo, ou seja, não há subtração de parágrafo para considerar a competência 3. Portanto, a relação entre a proposta de intervenção e a discussão apresentada ao longo do texto é avaliada na competência 3, enquanto a competência 5 avalia a proposta, né, especificamente. Então, assim, queridos,
É importante que, quando vocês fizerem a proposta de intervenção detalhada, que isso é o aspecto primordial da competência 5, que essa mesma competência 5, que avalia esse detalhamento de proposta, que essa proposta ela esteja relacionada com a discussão trazida ao longo do texto, que não deixa de ser, né, o projeto de texto. Então, o projeto de texto dentro da competência 5, na proposta de intervenção, ela exige, está explícito aqui, ó, a relação entre a proposta de intervenção e a discussão apresentada, ela é avaliada na competência 3. Entenderam? Então, quando eu falo, olha, tem um tópico frasal, e esse tópico frasal, ele tem uma demanda, ele tem, né, tem vários tipos de tópico frasal, não é o tema da aula de hoje. Mas se tem lá um problema que está explícito através, né, da argumentação de vocês, vocês vão solucionar, na verdade, intervir no problema. Então, isso também é avaliado na competência 3, essa relação entre o problema e a intervenção, né? É claro, não é papel da competência 3 avaliar o nível de detalhamento de proposta, isso é a competência 5, tá? Então, aqui nós fechamos, né, a relação da competência 3 com a competência 2 nos seus 3 itens, tema, tipo, textual, repertório, a relação da competência 3 com a competência 4, coesão, e a relação da competência 3 com a competência 5, que é a proposta de intervenção. Agora a gente vai para uma das partes mais importantes, que é sempre a grade específica da competência. Léo, o que é a grade específica? Como o corretor corrige de fato essa competência? Lembrando que até 2020, os alunos só tinham acesso a essa matriz de referência, que estava disponibilizada nas cartilhas do participante. Então, agora, com as grades específicas da competência, a gente consegue objetivar o processo de correção. Eu vou fazer, ao final da sequência, das 5 aulas sobre os manuais, uma aula específica sobre as grades específicas, que talvez seja a parte mais importante dos manuais, que é como, de fato, vocês podem, né, através dessas grades específicas, evitar o máximo de erros nas construções de textos. Aqui está a grade específica, não é a matriz de referência, é a grade específica. A competência 3 analisa a construção de sentido, a gente já falou sentido várias vezes na aula de hoje. Desde o seu planejamento, o que é o planejamento? É o projeto de texto, né? Iniciando através da seleção, né? Da relação, né? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar. Lá no brainstorming de ideias, lá no rascunho de texto, até a execução. Tá? Então vamos lá. Nível 0, primeiro nível. Tangente ao tema e sem direção. 1. Tangente ao tema e com direção. Ou abordagem completa do tema e sem direção. 2. Projeto de texto com muitas falhas, projeto de texto com algumas falhas, projeto de texto com poucas falhas, projeto de texto estratégico. A sutileza das palavras. Percebam que aqui ele troca o ou do nível 1 pelo e nos níveis 2, 3, 4 e 5, sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato, opinião. Desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. Desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Quando a gente comenta lá no desenvolvimento que depois de um tópico frasal, né, ou depois de uma estratégia argumentativa, vocês precisam expandir essa estratégia, vocês precisam comentar essa estratégia, vocês precisam fazer uma analogia dessa estratégia, vocês precisam fazer uma relação da estratégia, que geralmente é algo de fora, né, do repertório que vocês trazem para o tema, para o problema, para o assunto, para o eixo temático. É isso, vocês precisam desenvolver essas ideias em todo o texto. Da mesma forma, quando eu falo na introdução, que eu tenho uma estratégia introdutiva, vocês precisam expandir isso. Quando a gente fala lá que uma proposta de conclusão não pode ser pouco detalhada, isso não deixa de ser um desenvolvimento de todas as ideias. Tá? Textos que apresentam contradição grave não ultrapassam o nível 2. Aqui se admitem deslizes pontuais, que sejam de projeto, de texto, ou sejam de desenvolvimento. Interessante. Ó, deslizes podem ser cometidos? Podem. Só não podem ser muito reincidentes, não podem ser excessivamente presentes no texto. Então, duas coisas importantes da competência 3. O que é o principal para você levar para a prova, tá? 1. Projeto de texto estratégico. 2. Desenvolvimento em todo o texto. Né, das informações, fatos, opiniões e argumentos. Vamos detalhar um pouco melhor isso. Aqui a competência 2, grade específica, pessoal. Se o texto é tangente ao tema, se ele não faz, como a gente havia comentado anteriormente, né? Se ele não faz uma
Se vocês não conseguem fazer a distinção do tema de forma completa em tema, assunto, eixo temático, indicação argumentativa, eixo central e localização geográfica e temporal, esse texto não vai passar do nível 1. Né? Agora, o texto faz uma abordagem completa ao tema? Tá. Se não tem direção, para no nível 1. E aqui é o que a gente já havia comentado, né? Nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Sempre o nosso objetivo é o nível 4, com a possibilidade de um nível... Desculpa, nosso nível de objetivo é sempre nível 5, com a possibilidade de um nível 4 aí, né? De preferência que vocês fiquem entre 160 e 200 pontos, tá? A partir do nível 2, decidimos apresentar os descritores usando o E. Lembra que eu falei? Entre os dois aspectos avaliados, projeto de texto e desenvolvimento. Os dois itens avaliados na competência 3, projeto de texto e desenvolvimento. A fim de evidenciar que, para ser avaliado em um determinado nível, a redação precisa, no mínimo, apresentar duas características daquele nível. Quando uma redação apresenta características de níveis diferentes, entendemos que o participante já cumpriu o esperado para o nível mais baixo entre eles, mas cumpriu apenas parcialmente o nível mais alto. Isso é bem claro, né? Por isso, nesses casos, é a característica do nível mais baixo que deve prevalecer na avaliação. Por exemplo, se uma redação apresenta projeto de texto com algumas falhas, né? O item algumas falhas é característica do nível 3, tá? Mas possui informações, fatos e opiniões sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, característica do nível 2, deverá ser avaliado no nível 2, pois o participante já cumpriu o esperado para o nível 2, mas ainda não cumpriu o necessário para ser avaliado no nível 3. Sei que foi um pouco confuso, mas basicamente é o seguinte, né? É o que está dito ali quando eu marquei de vermelho. Cumpriu o esperado no nível mais baixo entre eles, mas não cumpriu, né, totalmente o nível mais alto. Então ele vai ficar no nível mais baixo, uma vez que não cumpriu o nível mais elevado, né? Vamos lá. Léo, não entendi bem, né, aqueles termos ali sem direção e com direção. Bom, vamos lá então. Tá? O que é o texto sem direção? Considera-se que a redação sem direção apresenta as informações, fatos e opiniões de forma caótica ou desconexa, isto é, um aglomerado de palavras, frases ou ideias que não se articulam entre si, né, não é perceptível sequer uma direção e uma defesa de ponto de vista. Ou seja, não é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante de seu texto. Óbvio, por isso que a gente organiza o texto para deixar tudo bem fluido, bem organizado, né, com um básico, no mínimo, aí de cada parágrafo, com direção. Em oposição ao conceito de sem direção, considera-se com direção aquela redação que já apresenta informações, fatos e opiniões articulados, isto é, as ideias apresentadas têm conexão entre si, e é possível perceber uma direção única em defesa de um ponto de vista. É um ponto de vista. Então, é uma direção. Todos os argumentos, todas as informações, todos os fatos, todas as opiniões, todos os argumentos devem ser direcionados para a tese. Tudo que está posto no texto, após a tese, no fim da introdução, deve ser relacionado com a tese. Isso é claro, isso é fato, isso é notório. Então, o que é o tal do projeto de texto, Léo? Tu falou que nessa competência a gente tem duas avaliações importantes, que é o projeto de texto e que é o desenvolvimento. Vamos lá, projeto de texto. O conceito definido por Abauri, né, que é um autor, menciona que o projeto de texto ele é um esquema geral da estrutura de um texto, na qual se estabelecem os principais pontos pelos quais deve passar a argumentação a ser desenvolvida. Projeto de texto aqui, ó, à direita. Planejamento prévio à escrita da redação, que se mostra subjacente no texto final. É um esquema que se deixa perceber pela organização. Não, então, o projeto de texto é um planejamento prévio. Isso, então eu posso planejar hoje? Pode. Mas a prova não é hoje. É, pode planejar antes da prova. E na prova, é claro. Então, quando a gente fala sobre alguns esquemas, algumas possibilidades de uso de algumas estruturas, né? E isso é um projeto de texto, né? Tu tá preparando de forma prévia. E a redação do Enem é muito simples de fazer isso, né? Então, quando perguntam, né? Léo, eu posso utilizar um esquema e repetir ao longo de todo o ano e no dia repeti-lo? Isso pode dar certo? Pode, porque isso não deixa de ser um projeto de texto, né?
E ainda que seja limitador em relação aí às possibilidades de argumentação, em relação à própria criatividade de vocês, mas o próprio manual disse que vocês, né, estão num processo aí de final do ensino médio ali, né? Que eles não esperam coisas mirabolantes, tá? Então, a gente pode ter um projeto de texto prévio. Nele também devem ser determinados os momentos de introduzir argumentos e a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Trata-se de um planejamento prévio à escrita de redação e que se mostra subjacente no texto final, isto é, não é um rascunho, um esquema explícito, mas um esquema que se deixa perceber pela organização. Eu acho que essa parte aqui é bem importante. Deixa perceber pela organização. Então anotem aí em algum caderno, em alguma folha. Deixem-se perceber pela organização do texto de vocês. Deixem os parágrafos serem percebidos pela organização de vocês. Novamente, quando a gente fala sobre a estrutura básica de introdução, elemento e conclusão, a gente está deixando ser percebido pelo nosso processo de organização, que essa é a base da competência 3. É claro, somente a organização não basta. Na competência 2, por exemplo, a gente já viu que é necessário ter repertório sociocultural pertinente, legitimado e produtivo. Mas como a gente também já viu na aula de hoje, vocês podem ter um nível maior em uma competência específica e um nível menor nas outras. Nosso objetivo, é claro, é ter o maior nível em todas as competências, mas talvez isso não vá acontecer. Em relação à competência 3, está explícita que um dos itens que é o projeto de texto, eles querem que vocês deixem se perceber pela organização desses argumentos, dessa estrutura de texto. Tá? Assim, na competência 3, espera-se que seja possível perceber a presença implícita. Não é nem, ele não coloca nem explícita, ele coloca implícita de um projeto de texto na redação, isto é, que seja claramente identificado o caminho escolhido por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Dessa forma, a percepção do projeto de texto, a clareza com que é possível reconhecer que esse texto foi pensado e organizado antes mesmo de ser escrito. Pensado e organizado antes mesmo de ser escrito. Brainstorm de ideias, a importância de vocês realizarem isso. Né? O rascunho também, muitas vezes, é fundamental. Já falei para vocês que nem sempre o rascunho é obrigatório. É claro que não é obrigatório, porque vocês não precisam entregar o rascunho, mas ele é importante ali na organização das ideias. Né? É importante vocês organizarem e pensarem esse texto antes do dia da prova. Né? É claro, no entanto, que não basta ter um projeto de texto para a redação ser avaliado no nível 5 da competência 3. Em situação de avaliação de redação, o avaliador deverá, conforme afirma Pocente, em 2002, partir da identificação e avaliação do projeto de texto elaborado pelo participante para cumprir uma tarefa específica, fazendo uma avaliação qualitativa do projeto de texto. No caso específico da correção da redação do Enem de 2019, essa avaliação qualitativa é feita não de maneira subjetiva, mas por meio da grade específica, que a gente já viu na aula, né? Na qual podemos notar que a partir do nível 2, já conseguimos identificar um projeto de texto, embora com muitas falhas. Isso quer dizer que o participante mobilizou apenas algumas das habilidades definidas pela matriz, ou seja, são casos em que notamos, por exemplo, a seleção de informações, fatos, opiniões e argumentos em pé de um ponto de vista, mas não há relação entre eles, tampouco organização e interpretação. Nos níveis seguintes, o projeto deve ter algumas ou poucas falhas, a depender do trabalho feito pelo participante. Finalmente, no nível 5, que é o nosso objetivo, temos aquelas redações em que o participante conseguiu atingir plenamente o que se espera de um projeto de texto. Estratégico em seu objetivo de convencer o leitor em seu ponto de vista, tese, ponto de vista barra tese. Ou seja, conseguiu demonstrar que sabe selecionar, que sabe relacionar, que sabe organizar, que sabe interpretar as informações, os fatos e opiniões e os argumentos na defesa do ponto de vista. Aqui está copiada a competência. Certo? Atentem para o nível 5. Esse é o nosso objetivo. Projeto de texto estratégico que direcione para a tese de vocês. Atenção, diferentemente do ano anterior, neste ano, a partir do nível 2, consideramos que a redação já apresenta projeto de texto, embora com falhas, muitas, algumas ou poucas. Portanto, o nível 2 da grade específica para a correção de 2019. Pessoal, esse manual foi lançado em 2020, mas ele foi feito em 2019. Né?
O projeto de texto com muitas falhas, ou sem desenvolvimento, ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato e opinião, né? Esse é o nível 2. Mas, obviamente, esse não é o nosso objetivo, né? Segunda pergunta. Como desenvolver os argumentos? A gente já falou de projeto de texto, que é o primeiro item avaliado nessa competência 3, a gente vai agora para a parte do desenvolvimento, tá? Considera-se desenvolvimento a fundamentação dos argumentos, explicitando e explicando as relações existentes entre informações, fatos e opiniões e o ponto de vista defendido. Quando os argumentos que defendem o ponto de vista são apresentados, precisamos avaliar se o participante se compromete a desenvolvê-los. Olha só. Quando os argumentos que os participantes defendem, né? Quando os argumentos que defendem o ponto de vista são apresentados, precisamos avaliar se o participante se compromete a desenvolvê-los. Ou seja, não basta argumentos, vocês precisam embasar esses argumentos. Desenvolvimento é, então, um desdobramento das informações apresentadas pelo participante. Para que esse desenvolvimento aconteça, segundo Cavalcante 2016, o participante pode lançar mão de alguns recursos, como o como aqui, pessoal, são as estratégias argumentativas, né? Definições, comparações, informações, estatísticas, exemplos, ilustrações, analogias, argumentos de autoridade, entre outros meios, a fim de que nosso objetivo convencer o leitor de que seu ponto de vista é pertinente. Inclusive, o corretor, o leitor, pode até não concordar com a tua ideia central, com a tua tese central, mas ele pode dizer que, olha, com base na tua argumentação, com base na tua opinião, os teus argumentos até fazem sentido. É pertinente o que tu utiliza como embasamento das suas ideias, ainda que eu não concorde. Léo, a verdade é relativa. Olha, no fundo não é relativa, né? Mas a gente está falando aqui de redação, então a gente não precisa expandir tanto o nosso debate filosófico sobre essas questões aí, né? Observaremos aqui se as ideias apresentadas são desenvolvidas ao longo do texto. Consideramos, com bom desenvolvimento, aquela redação em que as informações, os fatos e opiniões são desenvolvidos em todo o texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Em nenhum momento deixam para o leitor a tarefa de fazer. Isso aqui é muito importante, tá? Não é para deixar para o leitor fazer a tarefa de fazer as relações entre informações, fatos e opiniões. Por isso que eu tinha falado para vocês, deixem-se ser observados pela organização de vocês. E não deixem coisas subentendidas. Falem tudo que vocês queiram falar de forma clara. Um outro ponto, além do projeto de texto, além do desenvolvimento e além da autoria, mais um item que é bastante importante para a redação do Enem, é o que é autoria. Tá? Várias são as teorias e renomados são os autores que o definem. Para nós, no entanto, na avaliação das redações, o conceito de autoria se mostra relacionado com o projeto de texto elaborado e ao desenvolvimento de informações, fatos e opiniões trazidos pelo participante para a sua redação. Atenção, isso significa que um texto com autoria é aquele em que o participante apresenta um projeto de texto estratégico e consegue cumprir com êxito, de maneira organizada e consistente, o que foi programado nesse texto, nesse projeto, nessa redação. Então, tu está me dizendo que a autoria, se eu tenho um projeto de texto e eu consigo cumprir esse projeto de texto, isso, tu é autor, né? Tu é autor da tua argumentação. Né? Tu tens um projeto e tu consegue cumpri-lo. Isso é autoria nas palavras aí da cartilha da competência 3. A partir dessa abordagem, é importante ressaltar que a autoria não está relacionada ao fato do participante. Isso é algo que, uma época, eu me confundi, inclusive, tá? Quando eu li a autoria numa cartilha, eu realmente achava que tinha mais a ver, né, com a questão da autoria, de tu não, por exemplo, fazer paráfrase de texto motivador, né? Porque tu não estava sendo autor, uma vez que você estava se baseando em aspectos, né, dos textos motivadores. Eu acho que aqui é importante, tá? Essa discussão aqui, porque muitas vezes
os alunos fazem confusão, mas o manual deixa muito claro. A autoria, portanto, queridos e queridas, não é sobre copiar ou não copiar coisas que estão nos textos motivadores, por exemplo. Mas sim, se você tem um projeto de texto bem definido e se você consegue cumprir esse projeto de texto. Tá? Observamos que um texto que traz diversos conhecimentos não apresentados no texto motivadores pode não ser estratégico, é claro. Pode ter muito repertório, mas pode ser um texto não estratégico. E muitas vezes, que é organizado e desenvolvido, enquanto um texto que traz apenas um repertório baseado nos textos motivadores pode ser estratégico e bem desenvolvido. Significa que um texto que dá voz apenas aos textos motivadores pode ter autoria, tanto quanto outro que traz conhecimentos de fora da proposta de redação. O importante para a competência 3 é a autonomia do texto, que deve se sustentar sozinho, sem depender de conhecimento exterior por parte do leitor, ou mesmo dos textos motivadores, para que faça sentido. Trata-se daquele texto que se explica por si só. Trata-se daquele texto que se explica por si só. Não, mas aqui está dizendo então que repertório não é importante? Pessoal, nós estamos no manual da competência 3. O repertório sociocultural pertinente, legitimado produtivo, é critério da competência 2. A gente já falou que tem relação, sim, a competência 3 com a competência 2, mas avaliam coisas diferentes. Tá? Aqui a gente está falando de autoria textual, que, como a gente viu, né, não depende especificamente da existência do repertório. Tá? O que importa é projeto de texto estratégico, cumprir com êxito esse projeto. Atenção! Projeto de texto e desenvolvimento são as duas coisas avaliadas na competência 3, e a gente deu um aspecto importante aqui para a autoria. Né? Vamos ver alguns exemplos, a gente está se encaminhando para o fim da aula. Os níveis 4 e 5, né, como analisar os erros. Tá? Assim como eu falei nas outras aulas do manual, há diversos exemplos, tá, dos níveis. A gente não vai ficar expandindo tanto os outros níveis, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, a gente vai ver como a gente caracteriza na competência, tá? Aqui tem um exemplo de redação, um scanner, um espelho, né? Uma vista pedagógica de um aluno, de uma aluna, tá? Vamos ver aqui o comentário. A redação foi avaliada no nível 4 por apresentar a abordagem completa do tema em um projeto de texto com poucas falhas e desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. O participante, eu não vou fazer a leitura da redação, senão a gente vai demorar muito, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem rever a aula, pausar ali, né? E lerem a redação ou acessarem diretamente o manual no exemplo 9 ali, que foi o primeiro, hein? Sempre atentem para o número do exemplo, tá? A gente vai ler só os comentários e vocês vão ver que tem algumas coisas que se repetem, né, nos comentários. Então, assim, o participante inicia a sua redação citando uma obra, né, que é Utopia de Thomas More, para em seguida mostrar como na atualidade nossa sociedade se afasta da sociedade analisada por More, entre outros fatores, por causa de manipulação do comportamento usuário da internet. Então, assim, quando a gente fala lá, pessoal, da estratégia introdutiva baseada em obra, baseada em citação, e depois trazer isso para o Brasil, na atualidade, por exemplo, é isso que está dito aqui, né? É isso que está dito aqui. Daí em diante, há uma reflexão acerca do aumento do problema, né? Então, aí, há um aumento de problema, então, problematizar é algo que é importante, né? A base da redação do Enem é problema, e é exposto a tese, né, no fim da introdução, que é necessário discutir suas raízes, tá? E assim como caminhos para combatê-lo. Inclusive, caminhos para combatê-lo já foi presença aí em diversos comandos de redação. Né? Nos parágrafos seguintes, o participante trata dos benefícios da internet. Benefícios da internet, em contraste com a manipulação que ela exerce sobre seus usuários, de como as empresas de mídias digitais, por meio de algoritmos, conquistam usuários, blá, 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 blá. E como isso pode ser maléfico, blá, blá, blá. Então, né, aqui é a argumentação, né, desse aluno, dessa aluna. Podemos notar dessa forma que o projeto de texto do participante, já traz uma boa seleção de argumentos, consegue organizá-los, relacioná-los e até interpretá-los, mas ainda faz isso com algumas falhas, ainda que poucas. O problema principal é que um argumento fundamental foi selecionado no início do texto e abandonado depois. A discussão das raízes do problema abordado na redação, ou seja,
O participante se propôs a trabalhar dois pontos fundamentais, raízes do problema, tá? E a solução para este, mas abandona um deles e trabalha no outro. Essencialmente, na proposta de intervenção. Olha só, ele está deixando a dica para vocês aqui. Se vocês mencionam dois argumentos, vocês precisam desenvolver esses dois argumentos, uma ideia por parágrafo, e retomar isso na proposta de intervenção. Certo? Vamos para mais um. Ainda aqui, tá? Quanto ao desenvolvimento, ele já acontece na maior parte, né, na maior das informações, fatos e opiniões. Podemos ver, por exemplo, que o participante faz um desdobramento dos seus argumentos quando no terceiro parágrafo aborda mídias digitais, aí no terceiro parágrafo é uma afirmação de que a questão discutida anteriormente pode acarretar na manipulação das massas. É claro, no entanto, que ainda falta no desenvolvimento em momentos pontuais do texto, como no segundo parágrafo, quando temos a afirmação de que a internet pode também acarretar uma falsa sensação de liberdade, sem que isso seja explicado, que deixa para o leitor a tarefa de entender. Então, não deixem a tarefa do leitor entender, vocês precisam explicitar a ideia, tá? Desse modo, por apresentar o projeto com poucas falhas, né, e desenvolvimento de maior parte, então ficou com o nível 4 dessa grade específica, tá? Aqui, mais um exemplo, né? Vê que esse aluno, essa aluna foi até a linha 24, né? Começa com uma obra, né? Conectivo, além disso, sendo assim, né? Não vou fazer análise da redação aqui, não é papel da aula de hoje. Vamos ver alguns comentários. Ó. O participante inicia sua redação citando a frase mais famosa do Álvaro Príncipe: os fins justificam os meios, para mostrar como as empresas de internet usam a mesma lógica. Em seguida, novamente, ele faz uma contradição, argumento de bolhas sociais. Fica claro que o participante conseguiu selecionar bons argumentos, no entanto, na organização ainda há algumas falhas, como podemos notar, observando que ele não conseguiu hierarquizar estrategicamente seus argumentos, de modo a deixar claro quais deles funcionariam como importantes e quais deles seriam complementares aos primeiros. Observa-se que o participante seleciona dois argumentos, tá? As bolhas social e ideológica, colocando-os no mesmo patamar, mas sem dar a mesma importância aos dois, sendo que um é mais trabalhado que o outro. Isso é algo que eu já falei para vocês, né? Tentem ter mais ou menos a mesma quantidade de linhas nos dois desenvolvimentos, ou pelo menos a maior, uma proximidade de expansão de argumento nos dois desenvolvimentos, né? Esse tipo de falha evidencia uma falta de planejamento, né? Um projeto de texto. E por isso ainda não se trata de um projeto de texto estratégico, então não vai ganhar nível 5, né? Apesar disso, o que nos chama mais atenção nessa redação são os problemas de desenvolvimento que podem ser vistos, por exemplo, no terceiro parágrafo, na afirmação de que as bolhas sociais contribuem para a intolerância, sem que esse caminho fique claro, sem que a relação entre viver em uma bolha social e ser intolerante seja estabelecida. Desse modo, por apresentar projeto de texto com poucas falhas e por ter desenvolvimento da maior parte das informações, da maior parte, não de todas, né? É nível 4, tá? Nível 5 é o nosso objetivo, tá? Vamos ver aqui algum exemplo. Então, o que vocês precisam fazer, tá? Já indo para os finalmente dessa aula. Projeto de texto estratégico, desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto e a possibilidade de cometer alguns deslizes. Tá? Isso tudo indica autoria, tá? Eu só coloquei aqui em vermelho. Percebam dois tópicos frasais, façam a leitura. Tá? Depois vocês podem ler novamente. Aqui é um exemplo 11, ó. Podem ir na cartilha, ou podem rever a aula pausando aqui. Em primeiro plano, o sistema econômico capitalista corrobora a problema, na medida em que, ademais, a falha do sistema de ensino, né, abre o hífen, no que diz respeito às novas tecnologias, fecha, contribui para a ocorrência. Essas são construções de tópicos frasais que são muito simples de serem feitas e que estão muito corretas, né, muito relacionados ao que o corretor nem espera de vocês, né. E aqui, ó, ele ou ela aborda na linha 7, capitalismo
e ensino tradicionalista. E aqui estão os dois argumentos que são retomados nos tópicos casais da linha 9 e 16. É isso que eles querem de você. Então, quando a gente comenta lá da estrutura, não é porque é algo que sai da nossa cabeça, né? Não. É justamente o que eles esperam em relação à competência texto no projeto de texto, né? Desenvolvimento autoria. Seu projeto de texto é claro, como já nos apresentados na introdução, eu acabei de fazer leitura com vocês, né? Enfim, não vou me estender aqui nos comentários, mas para vocês verem que há ali um projeto de texto, né? Mais um exemplo, tá? Aqui, ó, a redação foi avaliada no nível 4, a competência 3, ou seja, já é apresentada, né, já se apresenta a abordagem completa do tema, né? Porque se não apresenta a abordagem completa do tema, não sai do nível 1 ali. E apresenta o projeto de texto com poucas falhas, bem como o desenvolvimento da maior parte das informações. Como queremos fazer uma comparação entre falhas do projeto de texto ainda no nível 4, deslizes, não vamos nos ater aos problemas de desenvolvimento dessa redação, basta dizer que ela cumpre seu descritor no nível 4. Analisando o projeto de texto, observamos que o participante iniciou sua redação apresentando a partir de Freud o conceito de que os seres humanos são capazes de administrar suas vontades devido ao seu intelecto. Entretanto, devido à manipulação causada pelos meios de comunicação, a teoria freudiana estaria deturpada. Esperamos, então, a partir dessa introdução, que o participante trabalhe, ao longo desse seu texto, que já foi apontado por ele na introdução. A manipulação causa a deturpação da teoria freudiana devido à degradação do intelecto. No segundo parágrafo, é abordada a questão da educação no país, devido à sua escassez. Né? No parágrafo seguinte, o participante destaca que a situação fará com que se forme um contingente de pessoas sem vontade própria. Por fim, no último parágrafo, são apresentadas propostas. Podemos notar, depois da breve análise do texto, que o participante cumpre apenas parte do que sinalizou na introdução, ou seja, embora consiga trabalhar a questão da manipulação dos usuários, e que em certa medida ele faz com que eles deixem de lado suas vontades próprias, o participante abandona a questão do intelecto presente no conceito freudiano. Sendo assim, percebemos que não se trata de um pequeno deslize, mas de uma falha que compromete, ainda que pontualmente, o projeto de texto. Né? Pessoal, aqui ó, na linha 4, ó, dessa forma, a teoria freudiana está sendo deturpada por conta da degradação do intelecto. Tá? Aqui ele fala sobre a degradação do intelecto. E parece, né, que o participante abandonou isso, ele deixou claro isso como um argumento ali, né? Então isso não pode acontecer. Tá? Nível 5, competência 3, olha só, Léo, pode utilizar a letra, né, de forma? Pode, olha aí, tá um exemplo. Tá? De uma aluna que fez a letra de forma numa redação do Enem e conseguiu um nível 5 numa competência 3, tá? Aqui o exemplo 13, vamos ver aqui alguns comentários, né? Ó, no terceiro parágrafo, vírgula, como foi apontado na introdução, tá? Então, é aquela estrutura básica, né? Apresenta e retoma, né? No desenvolvimento e fecha, né? Então, assim, novamente aparecem filósofos, né? Adorno e Horkheimer, né? Fazendo uma analogia à contemporaneidade, a analogia aparece, né? Projeto de texto, o Estado falha, no segundo parágrafo, né, que é um argumento muito utilizado, né, a falha do Estado. Por fim, a conclusão, que é prejudicial, né, sempre retomando o problema. O único deslize que pode ser apontado nessa redação está na introdução, quando o participante afirma que a manipulação prejudica a liberdade dos seus críticos usuários, mas ao longo do texto, embora ele volte a tratar a ideia de liberdade, abandona a questão do senso crítico. Ele abandonou uma das ideias que ele tinha citado, né? É importante notar, no entanto, que se trata apenas de um pequeno deslize. Lembra no nível 5 que pequeno deslize é possível? Tá? Deve ficar claro, né, porém, que não se trata de uma falha, como no exemplo anterior, que compromete a progressão do texto por fazer do que ele se propõe a discutir. Nesse texto, diferentemente do anterior, a ideia que é apresentada inicialmente, mas que não é retomada na argumentação, é secundária, exatamente por não se tratar de algo essencial ao projeto de texto. Não chega a atrapalhar sua progressão, trata-se de algo que tornaria, evidentemente, o texto ainda melhor, mas que ainda não é um deslize e que não impede que a redação atinja o nível 5 da competência 3. Tais deslizes permitidos para o nível 5 são tão pontuais e tão pouco prejudiciais ao texto que muitas vezes fica difícil distingui-los.
São problemas de projeto de texto e de desenvolvimento, e não precisamos nos preocupar em classificá-los. Já as falhas de projeto de texto, né, do nível 4 são mais evidentes, e por esse motivo são mais fáceis de serem classificadas. Resumidamente, atenção aqui, pessoal, para que fique no nível 4 da competência 3, a redação deve apresentar poucas falhas, e essas falhas são aquelas que prejudicam, em alguma medida, a progressão do texto, uma vez que são aspectos importantes para a discussão, que não estão sendo trabalhados de maneira satisfatória. Por outro lado, para alcançar o nível 5 da competência 3, a redação não pode apresentar mais deslizes pontuais que não prejudicam a progressão de um texto, mas uma vez que não se trata de questões essenciais, né, para uma redação, mas que poderiam torná-la ainda melhor caso não tivesse ocorrido. Nível 4, falhas que prejudicam, né, de forma importante a progressão textual. Nível 5, falhas que não comprometem, que não são essenciais, mas que poderiam tornar o texto ainda melhor. Avaliação nas competências 2 e 3. A redação a seguir foi avaliada nas competências 2 e 3 para evidenciar a interdependência entre as competências 2 e 3, tá? Na competência 3, essa redação foi avaliada no nível 3, pois apresenta projeto de texto com algumas falhas e desenvolvimento de algumas informações, tá? Na introdução, no segundo parágrafo, aqui ele faz todo o comentário, né? O argumento teria mais força se tivesse sido formulado de outra forma, mostrando a quantidade de usuários e o que eles fazem na rede para depois mostrar como isso resulta na manipulação dessas pessoas. Aqui, o maior problema, no entanto, se dá a partir do terceiro parágrafo, quando nos é apresentado o argumento que diz respeito ao consumismo, sem que o participante consiga, de forma eficiente, estabelecer uma relação entre os dois argumentos, manipulação e consumismo, que era o tema da redação de 2018, né? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Por fim, no final da redação, o participante traz uma solução para a questão da manipulação, mas abandona completamente a questão do consumismo. Quanto ao desenvolvimento, podemos notar que em alguns momentos falta desenvolvimento, né? Falta. Mais complicado ainda é o uso do termo irracionalmente, sem conseguir mostrar o que significa essa contribuição racional para a influência de opiniões, tá? Em outros momentos, no entanto, o participante consegue desenvolver seus argumentos, como acontece, por exemplo, na retomada do problema, blá, blá, blá. Na competência 2, por sua vez, essa redação foi avaliada no nível 5. Lá você está me dizendo que esse aluno, essa aluna, ele ganhou nível 3, né, na competência 3, e ele está ganhando nível 5 na competência 2? Isso. Pois há uma abordagem completa do tema, tá? Que é o primeiro item na competência 2. Ele tem as 3 partes do texto dissertativo argumentativo, tá? E há um uso produtivo, pertinente e legitimado de repertório. Ou seja, pessoal, na minha opinião, a competência 2 é a mais importante, tá? Mas talvez seja mais difícil pontuar na competência 200 pontos na competência 3 do que 200 pontos na competência 2, pelo que está sendo exposto aqui. Justamente por esse motivo. É claro que a competência 2 é o cerne da redação, porque é a compreensão do tema, é a dissertação argumentativa e é o repertório. Porém, vocês viram que não basta isso. É necessário selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, os fatos, opiniões e argumentos na defesa da tua tese. Percebemos, portanto, que a presença de repertório legitimado e pertinente ao tema com uso produtivo, avaliado na competência 2, e depende do projeto de texto avaliado na competência 3. Repetindo, talvez uma das informações mais importantes da aula de hoje. Anotem isso. A presença de um repertório legitimado, pertinente e produtivo, avaliado na competência 2, independe do projeto de texto avaliado na competência 3. Enquanto a competência 2 avaliamos o repertório, isto é, se ele foi bem utilizado, na competência 2 precisamos avaliar a qualidade do projeto e do desenvolvimento ao longo do texto. Ou seja, ainda que um texto tenha muitos problemas na construção do seu projeto ou no desenvolvimento dos seus argumentos, se o repertório legitimado e pertinente ao tema está sendo produtivamente usado, isso já é suficiente para avaliação no nível 5 da competência 2. Em síntese, fechando a aula. Inicialmente, avaliamos o projeto de texto subjacente à redação, ou seja, o planejamento da escrita quanto à seleção, organização, relação e interpretação dos argumentos entre si e com o ponto de vista defendido. Quanto mais evidentemente estratégico esses projetos de texto se mostram,
mais alto é o nível de redação avaliado na competência 3. Paralelamente ao projeto de texto, devemos analisar o desenvolvimento dos seus argumentos, isto é, se o participante explicita as relações entre os argumentos e o ponto de vista defendido. Atenção às palavrinhas, contextualizando, fundamentando, expandindo, comentando, fazendo analogias. Sem deixar essa tarefa para o leitor, não deixem subentendidos para o leitor. Vale lembrar que sempre avaliamos esses dois aspectos nas redações: projeto de texto, desenvolvimento, autoria. Assim, um texto que apresente um projeto de texto estratégico só poderá ser avaliado no nível 5 se também apresentar um desenvolvimento consistente dos argumentos. Então, não basta projeto de texto, tem que ter desenvolvimento consistente. Não basta desenvolvimento consistente, tem que ter projeto de texto. Afinal, é a qualidade desses dois aspectos juntos que configura a tão chamada, tão famosa autoria do texto. Essa foi a aula sobre o Manual de Correção da Redação da competência 3, SROI, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos, IFOA. Na defesa, do ponto de vista, na defesa da tese. São três coisas principais aqui. Como é que a gente faz um planejamento, né, um projeto de texto? Como é que a gente faz um desenvolvimento consistente para esses dois itens configurarem a autoria? E a autoria tem como definição, por eles, né, pelo manual, se vocês conseguem cumprir o que foi pré-estabelecido e não ir além do texto motivador, que isso é competência 2, né, repertório sociocultural pertinente legitimado produtivo. A gente viu também que a competência 3 ela tem relação com outras competências. A competência 2, nos seus 3 itens, tema, tipologia e repertório sociocultural, né, tem relação com a competência 4 de coesão e a competência 5 de proposta de intervenção. Aqui a gente fechou a competência 13, a gente viu o nível 5, que é da grade específica, que é o nosso foco. A gente vai ter aula sobre todas as grades específicas, um grande resumo no final das 5 aulas. Mas nas próximas 2 aulas a gente vai ver, né, sobre a competência 4 e a competência 5, fechando os cinco manuais de correção da redação, certo? Então aqui fechamos a aula sobre o manual da competência 3. Espero que tenha ajudado.